Milhares de pessoas, na verdade, ficam perguntando sobre o câncer, né? E o bioalimento, ele trata o câncer? O bioalimento consegue fazer alguma coisa a respeito? Olha, nós temos depoimentos de pessoas que foram diagnosticadas com câncer e aí eu convido vocês a assistirem os vídeos lá no YouTube, tá? Mas o que eu posso dizer aqui, inclusive, para você que está assistindo agora, o mesmo comportamento, a mesma estratégia de sobrevivência, e eu bato nessa tecla, que acaba provocando um comportamento com um aumento de células, né? É claro que acaba sendo um aumento desordenado de células, mas que aí vai ser diagnosticado como câncer, em muitas vezes. É a mesma estratégia de sobrevivência que vai trazer uma espinha no seu nariz, que vai trazer uma alergia, que vai trazer uma unha encravada, tá? É a mesma estratégia. A diferença é a proporção disso tudo e o local que manifesta. É claro que isso aí é uma pista interessantíssima para nós bioneadores, para a gente poder identificar o que é que aconteceu pouco antes do início dos sintomas. É aí que o bioelemento atua, vai atuar descobrindo o que aconteceu antes, que é através da sua percepção, o que aconteceu antes do início dos sintomas, para mudar, para trazer um comportamento para o seu corpo, uma estratégia de comportamento biológico. E aí o bioalinhamento explica por que tem esse comportamento e estimula também o organismo a iniciar um processo, a finalizar, na verdade, um processo de autocorreção. E aí quando a gente percebe que às vezes as coisas são mais simples do que parecem, né? As pessoas têm tanto medo do câncer, mas, olha só que interessante, o mesmo comportamento, a mesma estratégia biológica de comportamento na nossa biologia que provoca um câncer é a mesma que me traz uma espinha no nariz, tá? É a mesma estratégia que me traz uma alergia de pele. É a mesma estratégia que vai me provocar uma gastrite. As pessoas têm um grande medo do câncer, mas, como eu disse para vocês, é uma estratégia de comportamento. Então vamos lá, vamos desmistificar tudo isso aqui. Por que é que as pessoas têm medo do câncer? Primeiro fato, é porque, claro, nós temos uma estratégia de sobrevivência, nós termos medos daquilo que nós consideramos que pode nos levar à morte. Isso é provado porque os animais, inclusive, que não tinham medo, não temiam, por exemplo, predadores maiores, enfim, eram considerados animais destemidos, esses animais, eles foram extintos. Na natureza, só sobrevive aquele animal que sim, ele vai para cima, ele ataca, mas também foge, porque fugir também é uma estratégia da natureza. Se você fosse num circo agora, e lá no circo o leão escapou, o que é que você faz? Você vai enfrentar o leão? Então, o que é que você faz para garantir, de forma instintiva inclusive, para garantir a sua sobrevivência? Provavelmente você vai correr, você vai tentar fugir. Por quê? É uma questão, aciona um mecanismo de medo que na verdade vai garantir a sua sobrevivência. Ninguém, na verdade, até hoje morreu de câncer. As pessoas morrem das complicações que o câncer pode trazer. Por exemplo, obstruindo uma via, por exemplo, comprimindo um órgão. E aí, é claro, tem complicações. Mas propriamente pelo câncer, não é exatamente assim que ocorre esse processo. Então, desde pequenos, nós aprendemos, isso ficou marcado, isso ficou registrado no nosso cérebro, que o câncer mata. Mas espera aí, e se o câncer fosse... E se nós tivéssemos aprendido que o câncer, assim como o intestino preso, assim como qualquer comportamento no organismo, é uma estratégia, provavelmente nós não teríamos esse medo do câncer. Deixa eu contar uma situação aqui. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, olha só essa situação, mais ou menos, né? Ela dentro de uma clínica, né, fazendo uma consulta com o médico, e o médico olha alguns exames e fala, olha, a senhora tem câncer, o senhor tem câncer. Então é mais ou menos assim que passa. Ou talvez tenta amenizar um pouco, olha, nós analisamos os exames aqui e foi constatado uma proliferação celular, nós vamos ver se é maligno ou benigno, né? Mas é mais ou menos por aí, não tem muito uma forma de amenizar. Porém, e se, né, assim como na visão do bioalinhamento, que nós observamos isso tudo como uma proliferação celular, e se nós escutássemos da seguinte maneira:
olha, o seu corpo está tendo um comportamento biológico que diz respeito a uma proliferação celular. E nós vamos investigar por que é que está ocorrendo essa proliferação celular. Qual é a vantagem que o seu corpo está vendo diante desse comportamento? E daí nós vamos estimular o seu corpo a entrar num processo de autocorreção, ou seja, para que ele não continue multiplicando células nessa região. Ponto final. Seria muito mais tranquilo, né? Mas assim, nós crescemos ouvindo que o câncer mata, que o câncer traz vítimas, até pesquisas assim, a gente assiste na televisão algumas pesquisas, o câncer de reto matou tantas pessoas no ano passado, o câncer de mama matou, né? Tem até as campanhas, né? A luta contra o câncer de mama, né? Então, o câncer de mama matou tantas mulheres no ano passado. Então, a própria maneira de se apresentar uma campanha é o que leva, né? Transforma isso tudo no medo. E o medo leva as pessoas a tentarem se prevenir contra o câncer de mama, por exemplo, né? Então, as pessoas vão para fazer o exame a mamografia, mas por medo, não exatamente por prevenção. Então, já vai com medo, né? Com uma tensão pré-existente, com uma tensão meio que rotulada, inclusive, baseado em informações que veio escutando desde criança. Olha que maluco, né? Olha que coisa louca que acaba acontecendo. A gente acaba indo para uma prevenção com medo. E pior ainda, se for diagnosticado alguma coisa, a gente recebe aquela notícia reforçando mais ainda aquele medo. Então o tratamento às vezes fica um pouco comprometido, não porque não é eficaz, longe disso, pelo amor de Deus, nós temos aí milhões e milhares de casos que foram curados, né? Através de várias terapias, através da medicina, através de pessoas que cuidam da nossa saúde. Mas a pessoa que entra num tratamento já com um medo carregado, né, diminui a chance de cura. Mas como que eu vou ficar tranquilo diante de uma situação onde eu escutei desde pequeno? Olha, não é do dia para a noite, obviamente, que isso muda, não é automático, não é uma chavinha que você vira e dali para frente você não tem mais medo do câncer. Mas, a partir do momento que você começa a entender que, peraí, tem um comportamento biológico como uma estratégia da natureza. Peraí, nossa, eu quero saber um pouco mais disso. Tem algumas aulas nossas lá no YouTube, dá uma olhadinha, mas deixa eu adiantar algumas coisas aqui para vocês. O nosso cérebro, ele tenta sempre preencher lacunas. Então, olha só, se a gente coloca aqui, esse escrito ao vivo, não sei se está aparecendo para vocês aí, acredito que sim, esse escrito ao vivo, se a gente corta ao meio esse escrito ao vivo, provavelmente ainda assim vocês conseguem ler as duas palavras ao vivo, certo? Então, se você pegar o seu nome, inclusive, e cortar no meio, pega uma folha de papel e escreve seu nome em letras de forma, né? Então, Adalton, tal. Aí você pega e dobra esse papel de forma que tampe a metade do seu nome. Tanto faz a parte de cima quanto a parte de baixo. O teu cérebro tem uma tendência a completar isso, porque ele pega partes de uma informação e ele julga o que é o restante. Então, para você não ficar sugestionado, faz uma experiência com quem está aí ao seu lado. Escreve o seu nome, escreve qualquer palavra conhecida. Escreve qualquer palavra numa folha e dobra a folha de modo que apareça somente a metade da palavra. Tanto faz a metade de cima ou a metade de baixo. E mostra para a pessoa do lado e fala, adivinha o que está escrito aqui? E 99% das pessoas vão acertar. Por quê? O cérebro, ele pega fragmentos de informações para preencher. O cérebro, ele pega pequenos detalhes no ar, o modo de mexer a boca, e a gente não percebe, inclusive, quando a gente está falando, as pessoas de forma... No seu campo visual, ela pega fragmentos dos movimentos da sua boca, mesmo que esteja olhando para os seus olhos, para tentar fazer sentido. Por exemplo, as palavras da, ga, pá.
Então, assim, olha, se você fechar os olhos, elas ficam muito parecidas, mas se você olha alguém falando, pelo movimento da boca, faz mais sentido. Então, olha, é muito interessante quando a gente pega esses fragmentos de informações que, como eu disse para vocês, a gente vem ouvindo desde pequeno coisas sobre o câncer. Então a gente pega um fragmento de informação que a gente ouviu lá quando criança ou na adolescência e a gente junta com a informação atual. E se essa informação não foi boa, né, o que é que eu ouvi sobre o câncer? Realmente é verdade o que eu ouvi até hoje sobre o câncer? Então, olha, a gente pega pequenos fragmentos e completa, e o nosso cérebro ele preenche essas informações. Então, isso, na verdade, não é só para o câncer, isso é para tudo. O modo como nós percebemos o mundo hoje é o modo como nós crescemos. Então, olha só, quando nós associamos uma situação de medo a uma situação que para nós, né, na nossa percepção, olha que interessante, na nossa percepção é considerado como medo. E se eu lá atrás vi o câncer com medo, é claro que agora, mesmo adulto, mesmo tendo passado 10, 20, 30, 40 anos, eu vou ter medo. Eu continuo com aquela informação lá atrás. E será que isso é verdade? Então, olha só. E aí eu já, como bioolhador, garanto para vocês que não precisa ter medo. Por quê? É um comportamento biológico tão natural quanto uma espinha na testa. Tão natural quanto o intestino preso. Só que as pessoas associaram que o câncer mata. Só que cá entre nós, se o intestino também ficar preso por um longo período de tempo e não ser desobstruído, é claro que a pessoa também acaba morrendo. Então, entenderam o que eu quero dizer? Só que no caso do câncer não é de uma hora para outra que talvez regride o comportamento dessas células. Então tem um jeito certo de você ir abordando tudo isso, né? Tem um jeito de avaliar esse comportamento. Depende do local, depende da intensidade. É claro também que nós não excluímos, que fique bem claro aqui, não excluímos nenhum outro tipo de tratamento, pelo amor de Deus. A medicina é muito bem-vinda, as outras terapias também são muito bem-vindas. O que nós propomos aqui é um olhar diferente sobre a saúde, é um olhar na direção da saúde, que onde o bioalinhamento trabalha é exatamente na causa primária, que é que deu origem a esse comportamento biológico. É essa a nossa visão, lá na percepção. Então, como eu percebo o mundo faz toda a diferença na minha biologia. E, gente, olha, o nosso cérebro é imperfeito. Nosso cérebro é imperfeito. Não é uma ferramenta, nossa, é massa, o meu cérebro ele nunca erra, ele é fantástico. Não, o nosso cérebro é imperfeito, porque ele julga. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes ele pega esse fragmento, é por isso que eu falei para vocês fazerem o teste de cobrir a palavra, pegar fragmentos, porque ele pega fragmentos e aí ele preenche o restante. Então ele julga que o restante da informação é X, Y e Z. Só que de repente não é. Então o nosso cérebro, sim, ele é imperfeito. Quantas vezes nós pensamos que uma situação era de uma forma e no final das contas era de outra, né? Então, olha, por que eu estou falando isso? O cérebro é imperfeito. Olha só o título desse livro, que legal. O Cérebro Imperfeito, de Jim Buonomano. O cérebro imperfeito. Então, mostrando como o nosso cérebro é imperfeito e tem limitações. E essas limitações, elas acabam nos condicionando ao que nós somos hoje, ao nosso modo de vida, a como nós agimos, enfim. Então, o nosso cérebro, ele comanda, mas ele é perfeito? Não, infelizmente ele não é perfeito. Ele ajuda em milhares de coisas, claro, e ele tenta, ele julga algumas coisas. Então, como uma questão de sobrevivência. Então, assim, o julgamento, na verdade, que o cérebro faz sempre é buscando a nossa sobrevivência. E ele ativa, através da sua percepção, ele ativa glândulas, ele ativa movimentos peristálticos, ele ativa
um maior batimento cardíaco, ele ativa uma respiração mais acelerada. É bem interessante essa questão do preencher, né? O nosso cérebro, a gente começa a ver que é imperfeito, ele julga demais, ele é muito rápido, mas ele julga, o cérebro é uma encrenca, porque ele julga e às vezes julga errado. Então, olha, e aí a nossa percepção vai agir diante desse julgamento que o cérebro fez. E a nossa percepção, diante das respostas que ela tem, ela vai moldar a nossa biologia. Eu gosto dessa palavra, moldar, porque aí vai determinar se você será um indivíduo saudável a partir desse evento que foi impactante, inesperado, ou você será um indivíduo que terá alguma doença crônica, por exemplo, ou uma doença aguda, mas que terá um comportamento diferente no seu corpo. Então, às vezes é para melhor, às vezes é para pior. Mas o que acontece é que aconteceu algo antes, que meu cérebro percebeu, que a minha percepção, na verdade, entendeu de uma forma e o cérebro comandou um comportamento no organismo, uma estratégia, na verdade, de sobrevivência. É um comportamento biológico necessário, mas que nós carregamos há bilhões de anos, enfim, mas que é para garantir a nossa sobrevivência. Como eu disse, os animais que não têm medo, eles foram extintos, né? Imagine se a gente não tivesse medo das coisas, né? Então, por exemplo, a gente ia pegar o carro e correr e botar o ponteiro para colar, porque eu não tenho medo de um acidente, eu não tenho medo de ter uma curva, eu não tenho medo de ter um cachorro atravessando a pista, eu não tenho nada. A sobrevivência está comprometida. Rapidinho morreria. Se eu não tivesse medo de leão, pulava lá na jaula do leão e ia pentear a juba dele, né? Tá louco, né? Então, vou lá escovar os dentes do leão. Vai morrer. Nosso corpo, ele tem manifestações que não são aleatórias, não são ao acaso, mas sim existe um senso biológico inteligente. Tá? Dando um alôzinho aqui, o Leonardo falou o seguinte, olha, também podemos mudar de visão, né? Enxergar a saúde como valor. Prevenção com foco na saúde e não na doença. Ah, isso aí, Leonardo. E espantar o medo por meio do conhecimento. E é isso que tem encontrado aqui. Opa, valeu, Leonardo, olha, tamo junto. E exatamente isso. Na verdade, quando Einstein já dizia isso, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Por quê? Quando você ganha conhecimento, querendo ou não, a tua consciência ela expande. E essa expansão é uma ida sem volta. Essa expansão ela traz novos conhecimentos, ela traz novas oportunidades. Você enxerga diferente as coisas. Por quê? A sua mente expandiu. É impossível voltar atrás. Não tem mais como. A partir do momento que você ganha um conhecimento, é impossível, né? Tem até uma frase assim, eu não sei se está correto o português ou não, mas é muito usada. Eu já ouvi muito essa frase. Quando você vê alguma coisa, é impossível desver, né? Então, eu acho engraçado, mas é muito verdadeira essa frase. Porque você passa a ter um conhecimento. E se aquilo, né? A partir do momento que você tem esse novo conhecimento, gente, é impossível alguém tirar isso de você. E isso, se está direcionado na saúde, opa, por que não? Se é o nosso bem mais precioso, por que não? Se faz parte da nossa sobrevivência. Então, por que não investir na sua saúde? E é aí que a gente começa a entender o mecanismo de não ser vítima, mas sim de ser protagonista da sua saúde. Protagonista, porque muita gente fica terceirizando a saúde, né? Chega lá no profissional da área da saúde, ou no terapeuta, ou qualquer profissional, e é como se entregasse assim, olha, cuida da minha rinite, tá aqui, ó. E o que eu faço com isso, né? Enfim, o que eu faço com isso no sentido de, você é o profissional, se vira com isso aí. E aí, enfim, mas é claro, gente, é claro que você tem uma parcela de responsabilidade nisso, porque você não é vítima, não te colocaram essa rinite aí. Então você tem, a sua percepção levou a esse comportamento biológico, assim como a sua percepção pode levar a um outro comportamento biológico que é o câncer, certo? Então assim, olha, quando a gente começa a olhar, entender que o nosso corpo ele tem comportamentos biológicos e não doenças.
já modifica o quadro. Então nós temos comportamentos, entendam isso, gravem isso, nós temos comportamentos biológicos no nosso corpo. Doenças, não. Porque doenças é pesado. Nós ouvimos desde pequeno que as doenças matam, as doenças são conceitos, são situações que nós corremos perigo de vida. Agora, comportamentos biológicos, quando nós entendemos que tudo que acontece no nosso corpo são comportamentos biológicos, aí a coisa muda. Porque sobre comportamentos biológicos, eu posso fazer alguma coisa. Eu talvez tenha uma parcela de responsabilidade nisso. E que bom que eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso. Por quê? Porque se eu participei, através da minha percepção, para o meu corpo ter esse comportamento biológico, a minha percepção também, se eu mudar o jeito de perceber as coisas, o meu corpo pode naturalmente começar a ter comportamentos diferentes. E o que é que eu estou falando aqui? Estou falando de autocorreção, que algumas pessoas vão chamar de cura, algumas pessoas vão falar de correção biológica, algumas pessoas vão falar de saúde. Então, olha que interessante, eu começo a ser protagonista e deixo de ser vítima. Então, esquece a doença e começa a olhar agora como comportamentos biológicos.